Paz seja convosco, irmãos. Quero compartilhar uma palavra que está no livro de Isaías, o capítulo 55, verso 8 e 9. Porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem vossos caminhos meus caminhos, diz Yahvé. Porque como os céus são mais altos que a terra, assim meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais que vossos pensamentos. Eu sinto a necessidade de compartilhar essa palavra, em virtude até de nós estarmos iniciando um novo ano. Acabaram-se as festas, né? Tivemos um momento importante de comunhão, de alegria, de família, né? De estarmos juntos aquelas pessoas as quais nós amamos e podermos confraternizar com elas, né? Igreja, amigos, enfim, nós podemos fazer parte desse instante de confraternização, de lembrarmos do nascimento de Cristo, de lembrarmos do que Ele representa nas nossas vidas, que um dia Ele nasceu, que um dia Ele se fez homem, que um dia Ele deixou a sua deidade para estar juntamente conosco e habitar entre os homens. E nós podemos comemorar, nós podemos nos alegrar nesse dia e lembrarmos de tudo isso. É um memorial para nós. E tudo isso nos remete a um tempo de reflexão, né? De estarmos juntos das pessoas amadas, de podermos, se temos a oportunidade de presentear, que bom, né? Que felicidade que isso possa acontecer, mas o mais importante nós sabemos que não são os presentes, mas é a comunhão, né? Aquele vínculo, sabermos que podemos contar uns com os outros. Então esse é um momento bom, um momento feliz. E mais a passagem do ano. Eu sempre que posso, gosto de estar na igreja na passagem do ano, e graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade este ano, né, de nós estarmos na igreja, participamos ali com os nossos irmãos, tivemos aquele momento de oração, de comunhão, antes da meia-noite, e depois uma confraternização. Então isso é muito importante. E é claro que tudo isso nos remete a fazermos reflexões, principalmente no que tange a questão de estarmos iniciando um novo ano. Em razão de que nós fazemos aquela retrospectiva, porque durante o ano 2025 nós, como nos outros anos, nós planejamos, nós resolvemos que íamos fazer propósitos, resolvemos que íamos começar alguma coisa, começar uma dieta, começar um estudo, começar uma faculdade, começar um novo trabalho. Então é um tempo que normalmente nós fazemos esses planos, né? Iniciamos um ano e temos expectativas para esse novo ano. Porém, quando nós chegamos ao final, nós fazemos essa retrospectiva e fazemos as nossas avaliações. E algumas coisas nós vemos que não deram muito certo. E isso muitas vezes tende a nos frustrar, nos deixar um pouco para baixo, né? Alguns entendem que podem começar de novo. E isso é importante, é não desistir, é não abandonar o processo, é nós não abandonarmos aquilo que nos leva a iniciarmos algo na nossa vida. Seja um trabalho, seja um projeto, seja um estudo, seja na casa, uma ideia, implantar algo. Então são questões que a gente quer colocar em prática, e que bom que nós possamos colocar em prática, que bom que a gente não venha desistir dos projetos, que bom que a gente possa alinhar os nossos planos, os nossos projetos dentro do centro da vontade de Deus. Porque aqui nós lemos um texto
E ele diz, no versículo 8, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, meus caminhos, diz Yahvé, diz o Senhor, né? Os teus pensamentos, os teus caminhos, eles não são os mesmos que os meus. Às vezes nós projetamos, às vezes nós idealizamos, mas nem sempre os nossos caminhos, os nossos projetos estão alinhados à vontade de Deus. Por exemplo, às vezes nós queremos um determinado trabalho. Esse trabalho, nós podemos olhar com uma expectativa, vai nos render bem, vai vir uma grande rentabilidade, vai vir um grande rendimento para minha casa. Porém, nós não sabemos o que esse trabalho que nós estamos querendo, projetando, e nós colocamos para Deus: ah, Senhor, se o Senhor quer, o Senhor pode abençoar e pode abrir essa porta. E de repente a porta não se abre. Mas Deus tem as razões dele. Talvez esse trabalho ele possa fazer render mais, ganhar melhor financeiramente, porém, talvez ele te afaste de Deus, te afaste da tua família, te afaste de uma comunicação, de estar mais próximo da tua família, mais próximo de Deus, mais tempo com Deus. E essas coisas estão desalinhadas à vontade dos céus, à vontade do Senhor. Por essa razão, o Senhor, ele diz que muitas vezes, irmãos, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, eles estão distantes do Senhor. Eles não estão alinhados com a vontade de Deus. Por isso ele diz nessa palavra que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque como os céus são mais altos que a terra, assim meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos mais que os vossos pensamentos. Então Deus é que sabe, porque ele não permite num determinado momento uma oração que nós estamos colocando diante dele, uma oração que nós estamos fazendo com muita fé, crendo que o Senhor vai abrir uma porta, crendo que o Senhor vai escancarar, na verdade, aquela porta, que eu vou poder entrar, que eu vou poder passar, e no entanto a porta se fecha, a oportunidade se fecha. Porque se nós estamos realmente colocando debaixo do governo de Deus, debaixo da liderança de Deus, estamos querendo que as coisas se alinhem, estamos colocando, Deus faça-se, cumpra-se a tua vontade, talvez, é bem provável que essa não seja a vontade de Deus para esse tempo, para essa hora, para esse momento. Então não quer dizer que Deus nunca vai me dar um trabalho onde eu tenha um salário melhor, que Deus nunca vai me dar um veículo, que Deus nunca vai me dar aquilo que eu estou buscando, o trabalho que eu estou buscando, os estudos que eu estou buscando, aquilo que eu estou pleiteando, que eu estou clamando. Talvez ainda não chegou a hora, ainda não chegou o momento. Talvez, mas quando a vontade nossa se alinha à vontade de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas vão acontecer. É nisso que nós cremos. A palavra do Senhor lá em Jeremias 29:11, ela diz assim, da seguinte forma: que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz para vos dar um futuro que desejais, o futuro que esperais. Deus é que sabe os pensamentos que ele tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz. Os pensamentos de Deus são mais altos, são mais profundos. Os pensamentos de Deus não estão alinhados apenas a uma etapa da nossa vida, a um ângulo, a uma visão. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Deus, ele olha o todo. Deus enxerga o todo, aquilo que os meus olhos não conseguem enxergar. Eu posso projetar, eu posso ter uma ideia, mas eu não sei o que resultará dessa minha ideia, desse meu plano, desse meu projeto. Eu não sei o que vai resultar. No entanto, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que vê numa esfera do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Esse Deus que é maior do que nós, que tem planos maiores, esse Deus, ele vai nos dar uma direção certa.
quando alinhamos a nossa vontade dentro da vontade do Eterno, quando estamos dispostos a fazer isso, abrir mão da nossa vontade, não fazermos como crianças birrentas, que eu quero, e tem que ser no meu tempo, e tem que ser na minha hora, e tem que ser no meu momento, então eu arrombo portas. E aí quando eu arrombo portas, aí as coisas só sobrevêm mal. Pode não ser a curto prazo, mas a longo prazo pode chegar e um infortúnio chegar a nós. Então, tudo que nós fazemos, todos os nossos planos, nós submetemos a Deus, todos os nossos planos. Se é um projeto de estudo, se é um projeto de trabalho, se é um projeto familiar, se é o projeto de uma viagem, se é o projeto de uma venda ou compra de uma casa, se é um projeto nessa esfera física, nós colocamos diante do Senhor. Agora, há outros projetos também que nós precisamos alinhar, que são da esfera espiritual. E às vezes nós achamos que porque estamos fazendo a vontade de Deus, Deus é obrigado a abrir as portas imediatamente para nós. E não é dessa forma também. Deus, ele vai descortinando o nosso coração, ele vai alinhando a nossa vida a ele. De que forma, de que maneira, onde... certa vez o salmista Davi ele diz assim, que aqueles pecados que nem ele mesmo sabia que ele tinha, mas que estavam lá, que o Senhor viesse a perdoar, que o Senhor viesse a aclarar aquilo. Então, às vezes, há resquícios na nossa alma que nem nós mesmos enxergamos. Mas quando nós nos submetemos à vontade do Senhor, o Senhor vai tratando com o profundo da nossa alma. Sentimentos de negatividade, sentimentos de ressentimentos que são perniciosos, são malignos, são um lugar para Satanás fazer uma obra muito grande ali, uma obra maligna, mas grande ali. Então, às vezes, a gente não identifica na nossa vida o que está dentro de nós. A falta de perdão, a falta de empatia, a falta de solidariedade. Nós só conseguimos enxergar os nossos problemas. Nós só conseguimos ver o que está nos perturbando, o que está nos ferindo. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está nos trazendo danos à nossa alma, danos ao nosso coração, trazendo feridas. Nós só conseguimos enxergar isso e não conseguimos ver além que existem outras pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus e Deus quer usar a nossa vida para abençoá-las. Ou seja, não estamos sendo canal de bênção, não estamos sendo instrumentos dos céus para outra pessoa. Então, muitas vezes nós não estamos contribuindo com o reino, porque a própria palavra diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas nós estamos tão preocupados, tão focados com o que está acontecendo com a nossa vida. O inimigo tem nos cegado de tal forma que nós só conseguimos focar nos nossos problemas. Nos nossos problemas não, mas nos problemas que nos rodeiam, né? Nos problemas que nos atingem. E nós só conseguimos focar nisso. E não conseguimos ter um olhar de misericórdia, de compaixão, de estender a mão às vezes para outros. Nisso também pecamos. Então, às vezes está faltando nós corrigirmos certas etapas em nossa vida. Porque Deus quer nos abençoar e quer abençoar através de nós. E para Ele nos abençoar é o sentido amplo, não é o sentido simplificado apenas na bênção financeira, na bênção material, na bênção do físico, na bênção do venha as bênçãos, venha... Então, muitas vezes nós não estamos apercebidos do que Deus quer fazer em nós e através de nós. A palavra também ela diz
que Deus falou a Abraão: "Sê tu uma bênção, sê tu uma bênção". E essa bênção Deus quer que cada um de nós sejamos, que cada um de nós sejamos uma bênção na vida de outra pessoa. Foi o imperativo que Deus disse: "Sê tu uma bênção". Eu estou te abençoando, eu vou abençoar, eu vou fazer o teu nome grande, mas sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. E Abraão, ele foi obediente àquilo que Deus ordenou para ele. Da mesma maneira, nós precisamos nos conectarmos com Deus, estarmos próximos tão intimamente do Senhor. E a nossa proposta para esse ano, irmãos, é uma proposta que eu venho no meu coração e fazer para você, essa proposta de nós nos conectarmos mais com o Senhor, nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus durante esse ano 2026. Eu sei que há tantos projetos, há tantos planos, mas eu sei que esse plano, ele está alinhado com a vontade de Deus, porque a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer ao Senhor. O Senhor disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor, ele será achado de nós, irmãos, quando nós o procurarmos, quando nós o buscarmos. Ele será achado de nós. Quando houver uma procura intensa, quando nós desejarmos ao Senhor mais do que a prata, mais do que o ouro, mais do que as riquezas dessa terra, mais do que tudo, se nós buscarmos a Deus, se nós clamarmos ao Senhor por um relacionamento, se nós nos aprofundarmos em Deus, eu sei que esse pensamento, ele está dentro dos planos e dos projetos de Deus para as nossas vidas. Então, dessa forma, eu quero propor para nós, eu quero propor um ano de 2026, onde nós iremos intensificar o nosso relacionamento com o Senhor. De que maneira? Lendo a palavra de Deus. De que maneira? Orando. De que maneira? Jejuando, nos consagrando, nos aproximando, deixando de lado algumas coisas que nós fazíamos, fazendo planos. Sim, para esse ano, se eu assistia, se eu maratonava, como é dito tantas vezes, programas, coisas que muitas vezes ocupam o nosso espaço, o nosso horário. Se nós fazíamos isso, vamos dar um pouquinho mais de lugar para o Senhor, vamos permitir que nós tenhamos aprofundamento no nosso relacionamento com o Senhor. Vamos fazer esses planos diante de Deus, porque esses planos, eles estão em conformidade à palavra. Esses planos estão alinhados com a vontade dos céus. Então, em nome de Jesus, você não vai errar, eu não vou errar, se eu me submeter a essa vontade dos céus, a essa vontade de Deus, de me conectar mais com Ele, de ter mais tempo. Se eu orava uma vez por dia, eu vou orar duas, eu vou fazer propósito com Deus. Eu vou começar a tirar alimentos, eu vou começar a me organizar espiritualmente. Fazer algo que chame a atenção de Deus, fazer algo que chame o olhar de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor tenha prazer em de nos ouvir, que o Senhor tenha prazer quando nós chegamos na sua presença, porque não chegamos como pedintes, não chegamos como aqueles que só querem receber e não dão tempo para Deus falar, se revelar a nós. Deus quer se revelar a nós. Deus quer trazer revelações ao nosso espírito. Deus quer trazer promessas ao nosso coração e à nossa família. Porque, como falamos já algumas vezes, irmãos, Deus tem pacto, uma aliança com a nossa família, é geracional. Então, em nome de Jesus, se nesse ano você for fazer planos, comece com os planos espirituais. Comece com os planos espirituais. Comece colocando o Senhor no centro da sua vida, como principal, como primeiro. Essa é a nossa proposta. Esse é o desejo do nosso coração, para estarmos mais firmes, mais conectados, mais próximos de Deus, mais
sabedores de qual é a sua vontade, qual é a sua revelação para os nossos dias, para esse tempo, para essa hora. Há poucos dias aconteceu um fato aqui na minha rua e ele me chocou. E eu senti no meu espírito, eu digo, Senhor, eu estou pecando. Eu estou errando. Eu não estou sendo sal. Eu não estou sendo o luzeiro. Eu não estou sendo aquela lâmpada. E eu não quero que isso aconteça de novo, porque foi uma tragédia. E dentro dessa tragédia, eu percebi, eu abri os meus olhos para como muitas vezes eu estou focada só nos problemas que me rodeiam, que rodeiam a minha casa, como eu estou focada somente em coisas só para minha vida e para minha família. E eu percebi que eu preciso dar um basta nisso e ir mais além. E nesse projeto de início de ano que eu quero e que estou começando, eu quero compartilhar com você esse desejo de nós nos aprofundarmos em Deus. Como falei, como nos aproximamos, como nos aprofundamos em Deus? Através da sua palavra, a leitura da Bíblia, através da oração, da comunhão com Deus, não uma oração pedinte apenas. Nós podemos pedir para Deus, mas que não seja somente essa oração que nós fazemos. Que nós possamos também gastar tempo agradecendo, gastar tempo adorando, gastar tempo ouvindo a Deus, para que Ele se revele a nós. Estudando a palavra, não só lendo, mas estudando, jejuando, fazendo propósitos, abandonando certas coisas, deixando de lado certas coisas perniciosas na nossa vida. Então, irmãos, essa é a nossa proposta para esse ano, para esse início de ano 2026. Em nome de Jesus. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Mas eu tenho certeza que buscarmos a Ele, ou melhor, na sua palavra já está escrito. Buscar a Deus em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar. E as demais coisas, tudo o resto vai ser acrescentado na nossa vida. Eu quero orar neste momento, por esse novo início, por esse portal aberto para nós, porque um ciclo se fechou e um novo está se abrindo. Nova etapa, novos desafios, novas lutas, novas vitórias, novas alegrias, novas tristezas, mas que haja um renovo da parte de Deus durante esse tempo e haja um aprofundamento genuíno e sincero das nossas vidas com o Senhor.